Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar hoje sobre uma pessoa muito importante. Era de cidadania americana, mas que veio para o Brasil. Durante décadas esteve servindo as igrejas batistas através do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, do qual eu sou formado. Eu estou me referindo a Jerry Stanley Key, que é autor, entre algumas obras, deste volume aqui, O Preparo e a Pregação do Sermão. Era conhecido como, carinhosamente, Jerry Key. Faleceu há 3 dias atrás, aos 92 anos, nos Estados Unidos. Ele foi professor de homilética, que é a arte de pregar. E quando eu menciono o Jerry Key, a gente se reporta naturalmente a esta obra, O Preparo e a Pregação do Sermão, porque ele se dedicou na formação de milhares de obreiros em relação a esta matéria tão importante que é a homilética. Para se ter uma ideia, ele trabalhava a questão da definição, o que é homilética, as palavras utilizadas no Novo Testamento que tratam da pregação. Ele mostrava para a gente a importância e o lugar da pregação na história do cristianismo, falando que a pregação era um dos fundamentos do cristianismo, que o pregador era uma figura secundária da pregação, porque o conteúdo da mensagem era o principal. E quantos pregadores desta geração precisam aprender que ele não é figura principal, é secundária. Quem é essencial, tem a mensagem principal, sem dúvida alguma, é o teor escriturístico. E não era à toa que eles tinham por hábito de definir o que era uma pregação bíblica. Na verdade, um outro mestre na homilética, não em termos de seminário, mas no púlpito, o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, ele falava que a pregação precisa ser bíblica, porque se não for bíblica, não é um sermão. A gente não pode ouvir vários tipos, entre aspas, de sermões e achar que aquilo ali é algo bíblico se não for fundamentado nas escrituras. Daí, voltando aqui para o GRQ, ele fala que o conteúdo da pregação é fundamental, que o agente da pregação é uma pessoa com experiência real com Cristo e é guiada pelo Espírito Santo. E quando eu falo isto, porque nesses dias mesmo, no Facebook, apareceu um comercial onde a pessoa estava ofertando um curso, melhor dizendo, um aplicativo para que a pessoa fizesse ou preparasse sermão em poucos minutos. Ora, utilizar a ferramenta da inteligência artificial para produzir um sermão bíblico é o fim da picada. Porque o próprio GRQ fala que o propósito, o objetivo da pregação é envolver os ouvintes a tal ponto que as suas necessidades sejam satisfeitas. E a gente sabe perfeitamente que as reais necessidades, as principais, são justamente as necessidades espirituais. Temos outras necessidades também, mas a gente não pode perder de vista a essência do evangelho que visa modificar esse elemento espiritual que, por sua vez, vai mudar os outros aspectos, quer materiais, os aspectos emocionais, etc. e tal. E o GRQ, ele definia o que era sermão textual, o que era sermão expositivo, sermão temático, e ele mostrava que o modelo expositivo é básico para qualquer tipo de sermão ou estudo bíblico. Mas ele não ficava por aí, não. Durante décadas, ele ensinou aos alunos sobre o indivíduo que pode tornar, é, e o que ele pode tornar e ainda o que deve ser evitado de quando a gente estuda a homilética. Quer ver um exemplo?
ele fala sobre a artificialidade. Até parece que ele estava prevendo a inteligência artificial sendo utilizada em alguns sermões. Eu não tenho aqui nenhum índice para medir a quantidade de sermões fabricados via internet, quantas mensagens plagiadas, mas o fato é que a mensagem bíblica ela demanda tempo, demanda uma vida de oração e não apenas um período ou um momento de oração. Ela requer integridade, requer inteireza de coração para que você possa pregar a palavra de Deus e ter então condições morais e espirituais. Você precisa vivenciar, dizendo de uma outra maneira, você precisa encarnar o evangelho de Deus. E ele falava sobre a questão da artificialidade, mas também a ênfase demasiada nas regras da técnica e negligência do lado espiritual. Uma coisa é você utilizar técnicas, recursos que são bons, que são legítimos. Outra coisa é você ser negligente com as questões espirituais. De modo que ele fala também, ele falava, melhor dizendo, sobre a imitação. É, é algo semelhante ao plágio, que a pessoa fica imitando outros pregadores, quando não nos trejeitos, na maneira de falar, na postura, na voz, na entonação da voz, etc. e tal. A imitação é algo terrível. Mas, durante os anos que Jerry esteve aqui no Brasil, no Seminário do Sul, lá na colina, como a gente fala, ele falava sobre várias fontes de estudos para pregar e preparar sermões. Ele falava, por exemplo, sobre os livros e artigos relacionados a alguma área da pregação, a vida dos grandes pregadores, ou seja, a bibliografia deles, os sermões publicados, aqueles sermões ouvidos, autocríticas, sermões encontrados na palavra de Deus. Tudo isto era fonte de estudo para preparar e pregar os sermões. Além disto, quando ele se reportava à importância do estudo da homilética, ele falava sobre a nossa gratidão a Deus. Até os anjos desejaram, ansiaram pregar o evangelho de Deus, mas aprove a Deus que nós, seres humanos, fôssemos os porta-vozes da parte do Senhor. E não é à toa que a pregação tem que ser feita com uma enorme gratidão no coração, gratidão a Deus pelo dom da vida, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Isto por causa de quê? Porque a gratidão é a obra suprema, é a obra prioritária dos vocacionados. E existem, naturalmente, algumas falhas existentes nas criações de ontem e de hoje, há situações nacionais e mundiais que são diferentes por conta dessa época, a dificuldade da tarefa do pregador, há limitações pessoais, mas ainda assim a gente precisa enfatizar da forma que ele mostrava a importância do estudo da homilética, porque a gente sempre vai aprender algo novo todo santo dia, desde que a gente se coloque realmente como um discípulo de Jesus. Eu termino dizendo sobre a questão relacionada ao preparo espiritual para pregar, porque Jerry Key, ele fala sobre a vida espiritual, a base do preparo espiritual, que é justamente a oração como fundamento da vida devocional. Uma vida de oração é essencial para quem quer pregar bem. Quer pregar bem, não é pregar no sentido bem, no sentido de falar bonito. Não estou aqui me colocando na questão de oratória, não, né? Questão de palavreado. É pregar bem. Pregar bem é agir com fidelidade às Escrituras, ser leal a Jesus o tempo todo, o tempo inteiro, durante a exposição da mensagem bíblica. E a gente precisa, então, pensar bem nessa questão, a vida de oração como algo essencial. E é importante conhecer algo sobre a vida dos grandes pregadores, tanto da Bíblia e dos últimos 2000 anos de história. Quando a gente lê
a biografia de homens como Charles Spurgeon, o chamado Príncipe dos Pregadores, John Bunyan. Nós temos muitos outros nomes, o próprio Billy Graham, o grande evangelista do século passado, entre Moody, entre tantos homens que influenciaram gerações inteiras, não uma geração, mas várias gerações, e tem ainda hoje influenciado. A gente precisa conhecer algumas coisas importantes sobre estes homens e mulheres, para que a gente possa assimilar um pouco mais e nunca descuidar desse preparo espiritual, porque, como eu disse, a oração é essencial, porque ela deve acompanhar cada etapa da preparação do sermão. Suponhamos que você tem ali o seu tema, o texto bíblico, já fez a introdução, desenvolvimento, um, dois, três pontos, conforme o Jerriqui ensinava, sermão com três pontos, ou três tópicos, e a conclusão. Cada etapa é feito em oração. Até mesmo a escolha do texto bíblico, antes da escolha, é regado a oração. E a oração ela acompanha cada etapa do preparo do sermão. E é bom falar que ele mencionava que a oração era algo especificamente em favor de cada pregação. Orar pelo pregador, isto é, por si mesmo, orar pelo texto bíblico a ser escolhido, orar em cada uma das partes do seu sermão que estava sendo preparado, orar pelas pessoas que estariam no auditório ou, quando não, na congregação. Orar porque é um recurso espiritual e não pode ser negligenciado. Além disso, ele falava sobre um plano de leitura sistemática e também da meditação nas escrituras. E ele emendava, falava sobre a importância autêntica do louvor, da adoração, o preparo espiritual por meio das leituras devocionais, o preparo espiritual e o poder na pregação, a vida devocional e espiritual. Ele falava sobre a função do Espírito Santo e ele oferecia tantas coisas para fazer com que as pessoas as quais lidavam com a Bíblia Sagrada viesse se preparar, mas não preparar meros sermões, se preparar antes de tudo, porque envolve esse preparo espiritual, esse preparo moral, esse preparo emocional, um preparo físico para que possa pregar um sermão que seja bíblico, porque se não for bíblico, não será tido como um sermão. E este livro, o auxílio eficaz para o pregador da palavra, o preparo e a pregação do sermão, é uma obra clássica feita por ele. O homem que se dedicou e influenciou gerações de pregadores do púlpito batista no Brasil, com suas aulas no Seminário Teológico Batista do Brasil, nas colinas da Tijuca, e agora ele volta para o Pai e é recebido por nosso Deus de uma forma muito graciosa. Um homem que era exigente por demais na homilética, mas era uma pessoa muito amável, tinha um relacionamento muito bom mesmo com os alunos e alunos. A Deus toda honra, toda glória pela passagem deste homem extraordinário, Jerry Key, que esteve em nosso meio e de uma forma muito especial foi bênção nas nossas vidas, inclusive na vida deste. Que Deus possa confortar os familiares do agora saudoso pastor Jerry Key e eterno mestre.